Amo arte, mas será que eu realmente quero trabalhar com isso? Eu acredito que esse é um excelente assunto para começar, porque ele vai muito de encontro com o momento que eu estou vivendo atualmente na minha vida. E para trazer um pouco mais dessa reflexão aqui para vocês, eu queria trazer um pouco de contexto, para vocês entenderem também um pouco da minha trajetória. Eu sempre soube que eu era da comunicação e da criatividade. Eu comecei passando por diversas frentes da arte, digamos assim. Comecei com a música, tive também uma experiência grande no audiovisual. Sou formada em comunicação social, sou formada em design e agora curso marketing. Eu sempre tive isso como essência da minha personalidade, né. E em 2020, enquanto todos nós estávamos vivendo um momento muito diferente, que foi uma pandemia global, foi o período que eu mais produzi arte, conheci lettering, caligrafia, me aprofundei um pouco mais em ilustração. Foi o período que eu mais produzi conteúdo também sobre isso. Então as pessoas começaram a me encontrar por conta desse assunto, começaram a me fazer encomendas, pedir encomendas, e eu comecei a ver que dava para profissionalizar esse trabalho, né. Comecei a pesquisar muito sobre isso, a conhecer pessoas que trabalhavam com isso, a fazer alguns cursos. Procurei entender como funcionava esse mercado e eu vi ali uma oportunidade de estar profissionalizando isso mesmo. E assim, se isso foi ou não uma boa ideia, eu acredito que é algo que eu não posso afirmar, porque ao mesmo tempo que tiveram inúmeros desafios, né, dessa escolha de transformar o meu maior hobby na minha profissão, eu tive muitos momentos bons, né, tive muitos projetos em que eu me orgulho, projetos que eu trabalhei com marcas enormes e projetos que eu olho e falo: "Caramba, fui eu que fiz isso". Então, foram projetos que eles acrescentaram muito na minha trajetória, assim, então é injusto eu falar que não foi uma boa ideia. Mas ao mesmo tempo, eu estava ali transformando algo que eu amava muito fazer em trabalho, em fonte de renda. E isso trouxe inúmeros desafios assim para minha vida. Então, hoje eu queria fazer algumas reflexões com vocês sobre trabalhar com arte, sobre tomar essa decisão de trabalhar com arte, de monetizar a sua arte. E eu queria de verdade acolher os dois lados, tanto de quem escolheu que sim, isso é o que quer seguir para a vida, né, e quer realmente transformar isso na profissão principal, quanto quem também acha que gostaria de deixar isso num lugar mais protegido, sabe? Num lugar mais de paixão mesmo, de hobby, daquele hobby que te preenche, sem necessariamente ser algo que seja a sua fonte principal de renda. Então a minha ideia é acolher esses 2 lados, porque eu acho que os 2 lados são dignos e merecem acolhimento. Independente de ser uma paixão, né, a gente adora, a gente que é criativo, a gente tem inúmeras paixões, eu sou esse tipo de pessoa, existe um mercado por trás. Então, como eu já trouxe para vocês, eu tenho bastante experiência com marketing, né, foi onde eu comecei ali minha experiência profissional, trabalhando em agências, empresas. Então eu sempre procurei entender como funciona o mercado de diversas áreas. E quando eu decidi que a arte seria a minha profissão, eu fui atrás de entender como que funcionava esse mercado. E o mercado criativo, ele possui inúmeras possibilidades, né? Você pode fazer de forma artesanal, você pode vender encomendas, você pode fazer parceria com empresas, você pode ser um profissional agenciado, você pode vender sua arte através de licenciamento. Então, existem muitos formatos de mercado. Então, assim, caso essa seja a sua vontade, a primeira coisa que eu acredito que seria muito interessante você fazer é estudar um pouquinho sobre como esses mercados funcionam e como você poderia aplicar o seu trabalho nisso. Porque eu acredito que esse é o desafio, o grande desafio do mercado criativo, dos criativos, né? As pessoas elas são muito carentes desse tipo de informação, porque ninguém chega e fala como o mercado funciona assim, assim, assado. É uma coisa que você vai descobrindo. E cada mercado tem as suas particularidades. Então é muito importante saber como funciona para saber como você vai entrar ali. E além disso, tem uma parte que é um pouco mais burocrática, que é de você se profissionalizar sendo um artista. Então, assim, você precisa ter uma empresa aberta,
Você precisa fazer múltiplas funções ali no seu negócio, então cuidar da parte financeira, que eu acredito que é um desafio muito grande, cuidar do atendimento. Então, uma coisa que eu falo, se você quer que isso se torne realmente sua profissão, é procure ajuda, não tente fazer tudo sozinho. Que esse foi um erro muito grande que eu cometi, que me trouxe prejuízos assim, a ponto de quase me fazer adoecer. E quando você é um profissional criativo que não está conseguindo criar por conta de coisas externas, é um sentimento muito ruim que eu não desejo para ninguém, assim. Então, se você tem esse interesse, procure formas de dividir esse trabalho com alguém, de repente uma plataforma que pode te ajudar com a contabilidade. Graças à internet hoje a gente tem muitos recursos em relação a isso. Então, se você tiver condições de se organizar para não fazer tudo sozinho, essa é uma dica que eu dou de coração. E isso vai de encontro com outro tópico que eu queria trazer, que é a paixão encontrando a realidade. Então, nesses momentos, fica muito difícil ter novas ideias, fica muito difícil ser criativo de fato, porque você às vezes precisa estar administrando muitas coisas na sua vida, né? A gente que é adulto, eu estou perto dos meus 30 anos e tem muitos desafios no dia a dia, né? Você tem uma casa para cuidar, você tem a sua família, você tem muitas contas para pagar. Então, dependendo de como é a sua condição financeira, a sua realidade financeira, essa vai ser uma questão muito grande. Então, pessoalmente, eu acredito que a parte financeira é uma coisa que mexe muito assim com a cabeça da gente, né? Não existe saúde mental, não existe produtividade e criatividade se você não está conseguindo fechar suas contas ali no fim do mês. Isso é uma coisa que pouca gente fala na internet. Parte dessa realidade é também ver que naquele mês você não vai conseguir fechar tantos trabalhos quanto você gostaria. Isso sempre me trouxe muito bloqueio, assim, de produtividade, de criatividade. No momento que eu estava precisando pensar em uma solução ali para o projeto que eu estava trabalhando, muitas vezes eu estava preocupada com as contas, com os boletos. Então, parte boa de a arte não ser talvez a sua principal fonte de renda é você não precisar se preocupar com isso. Mas caso você queira que isso seja a sua fonte de renda, eu aconselho muito que naqueles meses que você teve um trabalho e você conseguiu bastante dinheiro, já se planeja para os próximos, que talvez não vai ter tantos trabalhos assim. Isso é uma coisa que quem vive de forma autônoma, quem faz muito freelancer sempre fala, né? No meu caso em específico, não é que tinha meses que não tinha nada. Eu conseguia uma consistência ali de trabalhos, mas eu sentia que eu não conseguia fazer muitos planos, né? Então eu não conseguia às vezes planejar uma viagem ou então fazer um plano mais de médio e longo prazo, porque sempre que eu tinha um plano eu precisava às vezes usar aquela reserva que eu reservei para pagar as contas de um mês que não foi tão bom. Então eu acredito que esse seja um ponto muito delicado sobre trabalhar assim de forma autônoma com arte e que impacta diretamente ali na sua produtividade, na sua vontade de fazer as coisas também. Mas como eu já falei, é injusto falar que não vale a pena, porque os prós são muito bons. Você acaba tendo muitas experiências boas durante o seu processo. Você tem tempo ali para fazer um curso que você queria, para participar de um evento que você queria. Você tem a possibilidade de conhecer muita gente bacana, de fazer trabalhos que você nem imaginava, né? Então, eu trabalhei muito tempo com personalização em eventos, que é um tipo de trabalho que eu nem imaginava que eu poderia fazer. É super rentável porque as marcas elas valorizam isso. É um trabalho que melhora a experiência do cliente, traz vida ali para a marca. Você acaba conhecendo pessoas muito legais. Fiz um evento pro próprio YouTube, que era um encontro de creators ali, e eu fiz personalização dos brindes que iam ser distribuídos no dia. Então, foram experiências muito marcantes para mim, que me ajudaram a entender também um pouco mais do mercado. É o que eu sempre falo. Nenhuma experiência que você vive na sua vida é em vão. Você sempre vai tirar alguma coisa daquilo, né? Trabalhei muito com livros também, eu amo essa parte editorial, então fiz livros
do da ideia ao resultado final. Então são projetos que você se orgulha muito, sabe. Então não dá para dizer que não vale a pena. Eu acredito que é mais, assim, uma questão de escolher, que aquilo realmente é uma coisa que você não gostaria que fosse tão impactado pela realidade, digamos assim? Talvez. Bom, a boa notícia é que tem formas de contornar essa situação, né. Então para você que realmente quer viver disso, que não se vê fazendo outra coisa, tem formas de você administrar tudo isso. Falar com outras pessoas que viveram isso é uma das formas, né, por isso que eu tô fazendo esse conteúdo aqui para vocês. Mas também, se você tem outra possibilidade na sua vida, como no meu caso, né, eu trabalho com marketing, então eu consigo ali ter um emprego e de forma paralela fazer os meus projetos, existe também arte além do trabalho, né. Isso não me faz menos artista do que pessoas que vivem só disso. Então é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar e que eu estou, assim, lidando com a minha própria cabeça com isso. Eu acredito que o fato de eu ter um outro trabalho não me faz menos artista, não me faz menos criativa. E eu acho que a arte ela precisa estar na nossa vida independente do nosso trabalho. Pra gente que tem isso, que valoriza isso, que ama isso. Aos pouquinhos eu tô descobrindo que a arte ela faz parte de quem eu sou, ela faz parte da minha vivência, ela faz parte, do que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Então, quando eu vou fazer uma viagem, eu gosto de visitar um museu, eu gosto de conhecer o trabalho de outros artistas. Quando eu estou com os meus amigos, eu gosto de falar de livros, eu gosto de falar de música, eu gosto de ir em shows. Então, são coisas que fazem parte de mim. Então, independente de eu estar ou não trabalhando com isso, eu sou artista e a arte ela tá dentro de mim, sempre vai estar dentro de mim. Eu tô nesse momento de redescobrir a minha relação com a arte, independente da arte ser um ativo ali na minha fonte de renda ou não. O meu maior objetivo aqui é falar para você explorar isso dentro de você também, explorar as suas paixões criativas, seja através de um hobby, seja através de algo que você gosta de fazer, e até para cultura, conhecimento, não necessariamente para ser o seu trabalho. E se por algum motivo você não conseguiu fazer da arte a sua profissão, saiba que você não está sozinho, né? E você não é menos artista por isso. E a gente não sabe o dia de amanhã. Eu acredito que a resposta não seja nem sim, nem não. Mas eu tenho me permitido acertar e errar e recomeçar. Isso é uma coisa que eu não tenho uma boa relação e tenho tentado ter, porque faz parte da vida. A vida vai acontecendo e às vezes a gente precisa se reinventar. E quando se trata dos nossos sonhos e das nossas realizações, não existe certo ou errado. Tenha isso em mente. Bom, esse foi um piloto, assim, de um formato que eu quero trazer para vocês. É um formato onde eu trago algumas reflexões sobre vida criativa e faz parte do meu projeto, do Lápis Pastel, que ele tem um site onde eu coloco diversos conteúdos lá. Eu tenho alguns criativos que colaboram comigo escrevendo lá também. Temos o canal no YouTube, onde tem diversos conteúdos para você que tem algumas dúvidas em relação à arte e agora também estarei trazendo reflexões. Estamos no Instagram também e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse assunto, se vocês também viveram coisas parecidas. Comenta aqui, deixa a sua experiência para que a gente possa se acolher, né? Porque o meu maior objetivo aqui é tornar a criatividade, a arte, algo leve na vida, não algo que tenha um peso emocional grande ali a ponto de impedir a gente de criar. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo você num próximo vídeo.